Em uma reviravolta verdadeiramente sem precedentes que abalou os fundamentos históricos da venerável monarquia britânica até sua essência, nos deparamos com um cenário dramático no qual o rei Charles III lançou uma acusação de gravidade incomum contra sua própria esposa, Camila, classificando-a como perpetradora de uma traição inaceitável, contra os valores e a integridade da Casa de Windsor. Este escândalo, repleto de intriga e carregado de profundas implicações para a estabilidade e o futuro da coroa, conseguiu capturar a atenção global, tornando-se o foco de todos os olhares e debates, tanto dentro quanto fora dos limites da instituição real. Conforme informações que foram filtradas por fontes intimamente ligadas ao Palácio de Buckingham, a atmosfera dentro da família real foi marcada por uma tensão crescente ao longo dos últimos meses. Esta situação foi exacerbada por um isolamento crescente e níveis de estresse alarmantes sofridos por Kate Middleton, a duquesa de Cambridge. Este declínio no bem-estar da duquesa tem sido, segundo sugestões, uma consequência direta de manobras orquestradas por Camila, projetadas com o suposto objetivo de sobrecarregar e marginalizar Middleton. A acusação feita por Charles III não apenas marca um ponto de inflexão crítico na relação entre ele e Camila, mas também expõe as fraturas profundas e até agora veladas dentro da estrutura familiar real. Em uma declaração privada que, de alguma forma, encontrou seu caminho para o domínio público através da imprensa, Charles III compartilhou sua profunda decepção e dor diante das ações de Camila, acusando-a de colocar suas próprias ambições e agendas pessoais acima do bem-estar coletivo da família real e, mais especificamente, da saúde e segurança de Kate Middleton. Para o monarca, essas ações não são apenas repreensíveis, mas constituem uma traição direta aos princípios, valores e responsabilidades fundamentais que definem e orientam a Casa de Windsor. A saúde de Kate Middleton, que tem mostrado um declínio notável e preocupante nos últimos meses, parece estar correlacionada com um aumento em seus compromissos oficiais e responsabilidades públicas. Este aumento de pressões e obrigações, segundo relatos, foi meticulosamente orquestrado por Camila em um esforço calculado para sobrecarregar a duquesa de Cambridge, buscando, desta forma, isolá-la e, possivelmente, minar sua posição dentro da família real e sua popularidade perante o público. Esta grave acusação gerou uma divisão marcada na opinião pública, com uma parte significativa da sociedade expressando seu apoio incondicional a Charles III e Kate Middleton, enquanto outra parcela critica abertamente o monarca pelo manejo público desta delicada situação e questiona a validade e o fundamento de suas alegações. Este escândalo serviu para reavivar os debates sobre o papel da monarquia na sociedade contemporânea, bem como sobre o poder e influência de Camila dentro da dinâmica familiar real. Especialistas em assuntos reais destacaram que este evento representa um caso sem precedentes na história recente da monarquia, em que um monarca reinante faz tal acusação contra sua consorte. Isso não apenas sublinha a gravidade e seriedade da situação, mas também revela o nível de disfunção e conflito interno dentro da família real. A acusação gerou uma série de especulações sobre o futuro da relação entre Charles III e Camila, com alguns analistas sugerindo que este escândalo poderia marcar o início de um processo de separação ou distanciamento definitivo entre os dois. A repercussão imediata desta situação afetou significativamente os compromissos oficiais e a agenda da família real, com o cancelamento ou adiamento indefinido de vários eventos importantes enquanto o palácio tenta gerenciar e conter a crise. A pressão sobre Carlos III para que tome medidas decisivas e enérgicas é intensa, com uma expectativa generalizada de que o monarca deve não apenas resolver sua relação com Camila de forma eficaz, mas também garantir o bem-estar e a segurança de todos os membros da família real diante desta tempestade midiática e pública. Paralelamente, o estado de saúde de Kate Middleton despertou uma onda de simpatia e apoio do público, com inúmeras demonstrações de preocupação e solidariedade expressas através de várias plataformas de redes sociais e outros meios de comunicação. A duquesa de Cambridge é percebida por grande parte da sociedade como uma vítima inocente, presa no meio de uma luta pelo poder desumana e complexa que escalou de forma alarmante. A acusação de Carlos III contra Camila desencadeou uma verdadeira caixa de Pandora de rumores, especulações e teorias da conspiração sobre os verdadeiros acontecimentos e dinâmicas que operam por trás das portas fechadas do Palácio de Buckingham. As questões sobre lealdade, poder e traição dentro da estrutura familiar real tornaram-se mais relevantes e urgentes do que nunca, com uma audiência global ávida por respostas e clareza diante deste escândalo sem precedentes.
A família real britânica encontra-se, sem dúvida, em uma encruzilhada crítica, enfrentando a necessidade imperativa de abordar não apenas as acusações lançadas por Carlos III, mas também a saúde e o bem-estar de Kate Middleton e o próprio futuro da monarquia. Este escândalo destacou as complexidades, desafios e as muitas vezes tortuosas realidades da vida sob a coroa, testando a força, coesão e unidade da família real de maneira sem precedentes. O recente aumento das tensões dentro da Casa de Windsor tomou um giro ainda mais dramático e surpreendente com a revelação de uma suposta aliança entre Camila e o príncipe William, o filho mais velho de Carlos III. Este desenvolvimento inesperado sugere um esforço coordenado e premeditado para minar ainda mais a posição e o status de Kate Middleton dentro da dinâmica familiar real, uma reviravolta dos eventos que gerou tanto indignação quanto espanto entre observadores e seguidores da monarquia britânica. Fontes próximas e confiáveis ao ambiente do Palácio de Buckingham revelaram que essa aliança entre Camila e William vem se formando e tomando forma nas sombras durante vários meses, trabalhando de maneira sigilosa e estratégica para reconfigurar o delicado equilíbrio de poder e lealdades dentro da família real. A estratégia subjacente a esta aliança implicaria um aumento deliberado dos compromissos e responsabilidades públicas atribuídas a Kate Middleton, em um esforço calculado para expô-la a um escrutínio público mais intenso e, potencialmente, propiciar uma situação que leve à sua queda em desgraça perante a opinião pública e a mídia. Esta descoberta abalou profundamente os alicerces da instituição monárquica, levantando questões críticas sobre as verdadeiras lealdades e alinhamentos dentro da família real, bem como sobre o futuro e a viabilidade a longo prazo da monarquia como instituição. A implicação de William nesta aliança surpreendeu muitos, especialmente considerando a imagem pública que cultivou como um marido e pai devoto, profundamente comprometido com o bem-estar e a estabilidade de sua família. O envolvimento de William neste cenário desencadeou uma onda de especulações e análises sobre suas verdadeiras motivações e seus objetivos a longo prazo dentro da estrutura e política interna da monarquia. Alguns especialistas e analistas sugerem que William poderia estar buscando assegurar e cimentar sua posição e seu futuro dentro da monarquia, alinhando forças e lealdades internas em vista de sua eventual ascensão ao trono. Outros, por outro lado, interpretam esta aliança como um ato desesperado, uma estratégia de sobrevivência em meio a um clima de crise e turbulência política sem precedentes dentro do palácio. A revelação desta aliança entre Camila e William também teve um impacto profundo e negativo na percepção pública do príncipe William, com muitos expressando sua decepção e desilusão com esta notícia. As plataformas de redes sociais e os fóruns de discussão online têm sido palco de intensos debates e análises sobre as implicações desta aliança para a família real e para a monarquia como instituição como um todo. Diante dessas acusações e revelações, o Palácio de Buckingham optou por manter um silêncio notável e estratégico, recusando-se a emitir comentários oficiais ou esclarecimentos sobre os relatórios da aliança entre Camila e William ou sobre as acusações lançadas por Carlos III contra Camila. Esta falta de comunicação e transparência alimentou ainda mais as especulações, rumores e teorias da conspiração sobre os verdadeiros acontecimentos e dinâmicas que se desenrolam atrás das portas fechadas do palácio. Enquanto isso, o estado de saúde de Kate Middleton continua sendo um assunto de grande preocupação e especulação tanto para a imprensa quanto para a opinião pública. A pressão adicional gerada por estes recentes desenvolvimentos intensificou o escrutínio público em relação ao seu bem-estar, com uma crescente onda de apoio e solidariedade expressa para a Duquesa de Cambridge. A situação atual expôs as profundas divisões e conflitos existentes dentro da família real, revelando um nível de disfunção interna e estratégia política que muitos observadores e seguidores da monarquia não teriam considerado possível. A aliança entre Camila e William, juntamente com as acusações de Carlos III, representa um ponto de inflexão crítico na história da monarquia britânica, um evento que poderia ter consequências duradouras e definidoras tanto para a família real quanto para a instituição monárquica como um todo. À medida que este drama real continua se desenrolando aos olhos do mundo, a atenção global permanece focada na evolução destas tensões e conflitos, com uma crescente expectativa sobre como estas crises internas serão resolvidas e que futuro espera a monarquia britânica. A necessidade de liderança, transparência e unidade dentro da família real nunca foi tão crítica, pois enfrentam um dos maiores desafios em sua história recente.
Em conclusão, a acusação sem precedentes de Carlos III contra Camila não só marca um momento histórico de grande significado e transcendência para a monarquia britânica, mas também serve como um lembrete palpável de que, mesmo na era moderna, a instituição monárquica não está isenta de conflitos internos, desafios existenciais e turbulências políticas. O cenário atual é um testemunho da complexidade e das dificuldades inerentes à vida sob a coroa, e o mundo continua observando atentamente enquanto se desenrola este intrigante e complexo drama real, antecipando como a família real navegará por estas águas turbulentas e que futuro os espera.